Fala galera, continuando aqui nosso último vídeo sobre movimentação das peças. Hoje a gente vai falar sobre os peões e os cavalos, ok? Quero começar com o cavalo. Ela é uma peça um pouquinho diferente. As demais peças que a gente viu todas andam em linhas. O cavalo ele vai ser a única peça que faz uma curva. Então o cavalo aqui na posição na casa D4, que eu coloquei ele aqui, ele só vai poder se movimentar para essas 8 casas que vão estar assinaladas. O cavalo a gente diz que ele anda em forma de L, como se fosse um L maiúsculo. Sempre 3 casas, tá? 1, 2, 3, formando um L. Um L maiúsculo. Pode ser um L de cabeça para cima, um L de cabeça para baixo, de lado, não importa. Tem que ser em formato de L e tem que ser 3 casas. Por exemplo, o cavalo aqui em D4, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Sempre em L, sempre em 3 casas. Uma coisa que ajuda a gravar a movimentação do cavalo é: o cavalo, quando ele estiver em uma casa escura, ele só vai poder ir para uma casa clara, obrigatoriamente. E quando ele estiver em uma casa clara, ele só vai poder ir para uma casa escura. Então, o cavalo vai ser a única peça que faz uma curva em uma única jogada. E ele anda somente 3 casas em forma de L. É um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicado que as outras peças que a gente já viu. Vou colocar alguns peões aqui para exemplificar quais desses peões esse cavalo pode capturar, ok? Então, diante desses peões, esse cavalo só pode capturar esse peão, esse peão, esse peão e esse peão. Agora, esse peão aqui, ele não pode capturar, porque ele vai andar mais de 3 casas. 1, 2, 3, 4. Então, o cavalo não pode capturar esse peão aqui. Ele só pode andar 3 casas. E esse peão aqui, mesmo estando pertinho do cavalo, ele não pode capturar, porque ele pararia ao lado. Por exemplo, 1, 2, 3. Então ele pararia aqui na casa F3. Ele passou por cima do peão. Então esse peão aqui ele não pode capturar. O cavalo todo nessa posição aqui pode capturar esse peão e esse peão. E esse peão aqui também. Ok? Os demais peões não. Diferente das outras peças, o cavalo ele pode pular por cima de uma peça. A gente viu nos outros vídeos que as peças, a torre, o bispo, a dama e o rei, elas não podem passar por cima de uma outra peça. Para ela capturar alguma peça adversária, se tiver alguma peça no caminho, ela tem que contornar aquela peça. O cavalo é diferente. Então, suponhamos que a gente tenha essa posição aqui no tabuleiro. Esse cavalo pode capturar essa dama, mesmo o bispo estando no caminho, porque ele pode pular por cima de uma peça. Então ele pode fazer o seguinte movimento: 1, 2, 3, formando um L e capturando a torre. Ou formando um L e capturando a torre. Ok? Também esse peão aqui. A dama está bem próximo ao cavalo, está no caminho, mas ele pode pular por cima da dama e capturar o peão. Ok? Então ele vai fazer 1, 2, 3 e capturar o peão. Pular por cima da dama ou por cima do bispo. 1, 2, 3. Formando um L, sempre em 3 casas, capturando a peça. Então o cavalo é a única peça que pode pular por cima de uma outra peça no xadrez. É a única peça que pode pular por cima de uma outra peça. Ok? Vamos falar agora do peão. O peão, nós temos 8 peões inicialmente no xadrez.
eles começam aqui na frente, né? O peão ele vai ser a única peça que se movimenta de uma forma e captura de uma outra forma, né? Eu deixei ele por último por causa disso. O peão ele só vai andar para frente, somente para frente, uma única casa. Então o peão de H só pode andar para H3. O peão de E2 só pode andar para E3. Os peões só podem andar para frente, somente para frente, uma única casa de cada vez, certo? Exceto na sua primeira jogada. Isso é importante você gravar. Na primeira jogada de cada peão, ele pode andar 2 casas de uma vez só. Essa também é uma regra do xadrez. Assim como aquela que eu mencionei, que o rei não pode ficar a casa ao lado do outro rei, tem essa regrinha também do peão. O peão ele pode, na sua primeira jogada, andar 2 casas. Todos eles podem andar 2 casas na primeira jogada. A partir da primeira jogada, aí ele só vai poder andar uma casa de cada vez. Então, no início do jogo, eu posso jogar o meu peão de D2 para D4 de uma vez só. Eu posso jogar o meu peão de E2 para E4 de uma vez só. O peão de B eu posso jogar para B3 ou para B4 se for a primeira jogada. A partir desse momento, se for a segunda, a terceira jogada do peão, ele só pode dar uma casa de cada vez, tá? E diferente das outras peças que capturam da mesma forma que andam, o peão é diferente. O peão ele vai capturar em diagonal. Ele é uma peça um pouquinho especial, um pouquinho diferente. Então ele só anda para frente, uma única casa, e vai capturar em diagonal. Então, desses bispos, esse peão só pode capturar esse bispo e esse bispo. O bispo que está na frente dele, ele não pode capturar. Ele só pode capturar esse bispo ou esse bispo, porque o peão captura em diagonal. É um pouco diferente das outras peças. Então, o peão ele anda para frente, mas captura em diagonal. E o peão também não pode pular por cima da peça. Lembra como eu mencionei no início do vídeo? Somente o cavalo pode pular por cima de uma peça. O peão ele vai andar uma única casa por vez, somente para frente, e vai capturar também somente uma casa, mas em diagonal. Então, se você quiser impedir que um peão ande, é só você colocar uma peça na frente dele, que ele não tem mais como andar, porque ele só anda para frente. A não ser que tenha uma peça diagonal, aí ele vai poder capturar e seguir o caminho dele. Ok? Diferente das outras peças, o peão também ele não volta. O peão é a única peça que não pode se movimentar livremente pelo tabuleiro. O peão ele só anda para frente. Você não pode voltar com ele. Por isso é muito importante tomar cuidado com toda a movimentação de peão. A partir do momento que você movimenta um peão, ele não pode voltar. As casas que ficaram atrás, ele não tem como ocupar novamente. Ok? Deixa eu limpar aqui o meu tabuleiro. Então, nesse vídeo a gente viu a movimentação do cavalo, que anda em L sempre 3 casas. O cavalo é a única peça que pode pular por cima de uma outra peça. O cavalo, sempre que estiver em uma casa escura, ele vai para uma casa clara. Sempre que estiver em uma casa clara, ele vai para uma casa escura. E a gente também viu o peão, que é uma peça que na primeira jogada pode movimentar 2 casas de uma vez só, mas depois disso somente uma casa de cada vez. Sempre para frente, ele nunca volta, ok? E ele captura em diagonal, ok? Então, o peão anda para frente, e captura em diagonal, ok? E o cavalo anda em L, sempre 3 casas, ok? Então a gente encerra aqui o nosso vídeo. Encerramos todas as movimentações. Nos vídeos anteriores a gente falou das outras peças
Então a gente viu como se movimenta a torre, horizontal e vertical, quantas casas quiser. O bispo em diagonal, quantas casas quiser. O bispo de casa clara sempre na casa clara, o bispo de casa escura sempre na casa escura. A gente viu a dama que anda em horizontal, em vertical e em diagonal, quantas casas quiser. A gente viu o rei que anda em diagonal, horizontal e vertical, mas somente uma única casa. E nesse vídeo a gente viu os cavalos que andam em L, sempre 3 casas, e pode pular por cima de uma outra peça. E a gente também viu os peões que andam somente para frente, mas capturam em diagonal. Na sua primeira jogada eles podem andar 2 casas e não podem voltar, ok? No próximo vídeo a gente vai ver algumas jogadas especiais que o xadrez tem. São 3 delas, que é o roque, o en passant e a promoção do peão. Mas é no próximo vídeo, ok? Um abraço, vamos seguir no nosso aprendizado do xadrez.